Nós temos feito a cada reunião declarações importantes, declarações de vitórias. Amém? E vamos fazer declarações importantes hoje. E eu quero que você repita comigo. Diga comigo, mas diga com fé, por favor. Declaro que eu caminho sobre a bênção de Deus Todo-Poderoso. Sou cheio de sabedoria, faço boas escolhas, tenho direções claras. Diga, declaro que eu sou abençoado com criatividade, boas ideias, coragem, com força e capacidade. Diga, declaro que eu sou abençoado com boa saúde, boa família, bons amigos e uma vida longa. Declaro que eu sou abençoado com promoções, sucesso, um coração obediente e uma perspectiva positiva. Diga comigo, declaro, onde quer que eu coloque as mãos, eu terei sucesso, serei abençoado na cidade e no campo, serei abençoado quando eu entrar e quando eu sair. Diga, declaro que eu não vou tomar emprestado e estarei por cima e não por baixo, serei cabeça e nunca cauda. Diga, declaro agora mesmo que toda palavra negativa, toda maldição que foi falada contra mim está quebrada em nome de Jesus. Diga, declaro que as heranças negativas que estiverem na minha família, ainda que por gerações, já não tem nenhum efeito sobre mim. Diga, declaro, deste dia em diante, eu vou experimentar um novo sentido de liberdade, uma nova felicidade e uma nova realização. Declaro que sou abençoado. Amém? Diga, todas essas declarações serão materializadas, vão se cumprir na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. 1-3, 1 Samuel 15, 1-3. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Aliás, quero deixar registrado essa colocação. Posso repeti-la? Posso repeti-la? Vou repeti-la. Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Diga comigo: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Parecia que tinha passado impune, né? Parecia que tinha passado. A Bíblia diz: ai daquele que toca em um dos meus ungidos. Ai daquele que toca em um dos meus ungidos. Parece que vai passar na impunidade. Não vai. Não vai. É aquilo que a gente sempre fala: todo mundo tem liberdade para fazer o que quiser, da forma que quiser, falar o que quiser, tocar em quem quiser, fazer a crítica que quiser, fazer a observação que quiser, mas é totalmente responsável também pelas colheitas, pelo resultado. E aqui mostra que parecia que a atitude dos amalequitas em relação ao povo de Deus tinha passado despercebido. Passou não. Chegou o momento do tratamento, chegou o momento da correção.
Amém? Só quero deixar registrado isso, porque são coisas que muitas vezes passam, né? Há momentos na vida da gente que a gente acha que a gente pode falar o que quer, fazer o que quer, agir da forma que quer, e não passa. Não passa. Eu costumo dizer que a maneira de você ser tratado somente por Deus, pela vida, né? Vou falar por Deus, mas se você prefere dizer, colocar o termo pela vida, porque às vezes a pessoa fala assim, a vida é muito dura comigo, as coisas são muito duras comigo, mas eu costumo dizer que o segredo para você ser tratado de uma forma bem amena, com misericórdia, é você ser uma pessoa extremamente flexível, né? Aquela pessoa que ela pode até errar, mas rapidamente ela reconhece o seu erro. Ela pode até cometer uma falha, mas rapidamente ela corrige essa falha. Ela pode até proferir uma palavra, mas rapidamente ela mesma cancela aquela palavra. Entendeu? Ele pode ser precipitado numa palavra, mas rapidamente ele corre e ele cancela aquela palavra. Amém, pessoal? Por quê? Porque ele não quer, acima de qualquer coisa, ele não quer que Deus se entristeça com ele. Amém? Então, só quero deixar registrado esse versículo. Aliás, peguei ele agora, tá? Ele faz parte da leitura, mas eu quis deixar registrado, porque parecia que a atitude dos amalequitas atacar o povo de Israel, parecia que tudo bem, passou a te perceber, não passou, agora chegou o tratamento. Chegou a hora, não me esqueci daquilo que você fez ao meu povo. Aí, pelo que fizeram a Israel atacando quando saía do Egito. 3. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupe. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas e camelos e jumentos. 7 ao 9. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Diga comigo, mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros gordos e os cordeiros, pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil, destruíram por completo. 13 a 19. Quando Samuel encontrou Saul, disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados, diga comigo, os soldados trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me, o Senhor, diz Samuel, embora pequeno aos seus próprios olhos,
Você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá, diga comigo, e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Diga comigo, por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Eu quero que você repita uma coisa comigo que nós vimos aqui agora. Diga comigo, obediência parcial não é obediência. Obediência parcial é desobediência. Não tem para Deus obediência parcial. Você ouviu que a instrução que Deus deu foi uma instrução muito clara. O Senhor direcionou ao que era para ser feito e ao que era para ser eliminado, e eliminado completamente. Ele disse assim, respondendo, como quando o profeta foi até ele e questionou: eu fiz o que o Senhor... é? Mas esse barulho que eu estou ouvindo aí, esses berros que eu estou ouvindo aí, o que é isso? Foi os soldados. E ele diz assim: eu obedeci, mas eu obedeci parcialmente. E essa obediência parcial, ou essa meia obediência, porque nós temos falado do que? Obediência radical. O que? Resultados radicais, bênçãos radicais. Mas meia obediência é desobediência. Meia obediência para o Senhor é reconhecido por Ele como desobediência. Porque ou é ou não é. Não tem meio termo. E coisas muitas vezes que nós julgamos ser pequena, não quer dizer que seja insignificante. Coisa pequena não é a mesma coisa que insignificante. Eu vou repetir, diga comigo: coisa pequena não é a mesma coisa que insignificante. Às vezes você está achando que muitas coisas são insignificantes para o Senhor e não são. E o mais importante, o que deve mexer conosco, é que a meia obediência, diga comigo, a meia obediência de Saul lhe custou o reino. A meia obediência de Saul fez com que ele fracassasse como o primeiro rei de Israel. A meia obediência, ou por ele fazer o que ele achava, o que ele pensava que era o correto fazer, lhe custou o reino, lhe custou a posição mais elevada. Porque sempre que eu falo sobre isso, eu falo e gosto de frisar isto, que ungido Saul foi ungido para ser rei, o primeiro rei de Israel. Ele foi ungido para isso. O propósito de Deus para com a vida dele foi um propósito extraordinário, um propósito grande, glorioso. Amém, pessoal? Porque Deus, quando mandou o profeta ir lá e ungí-lo e separá-lo como rei, o propósito foi glorioso, extraordinário. E aí o que acontece? Quando chega no momento dele obedecer, dele ouvir a voz de Deus e fazer, porque quando Deus, diga comigo, quando Deus me pede algo, ainda que seja difícil, é para o meu bem,
é para as minhas bênçãos, é para o meu futuro abençoado. Quando Deus nos pede algo, pode parecer difícil, mas tudo que Deus está pedindo a nós, Ele está pedindo e é para o nosso próprio bem, é para que Ele cumpra em nossas vidas aquilo que Ele projetou para nós, aquilo que Ele projetou de futuro para nós. Mas muitas vezes, muitas pessoas têm seguido com meia obediência, ou têm julgado muitas coisas que são pequenas. Não, Deus não vai se importar com isso. Não confunda pequeno com insignificante. Não confunda, pode parecer pequeno, não quer dizer que seja insignificante para Deus. E o que Ele julgou, olha, fizemos tudo o que o Senhor mandou, mas poupamos Agag. Mas não foi isso que eu mandei você fazer. Repita mais uma vez comigo: obediência radical, bênçãos radicais, resultados radicais. Nós falamos recentemente da obediência radical de Abraão. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai para um lugar que eu te mostrarei. Imediatamente aos 75 anos, não teve questionamento. Mas para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Não, imediatamente. Abraão, eu subo ao Monte Moriá e ofereça em sacrifício a mim o teu Isaque. Ofereça esse sacrifício. Não, Senhor, não, meu Deus. A Bíblia diz: no outro dia ele saiu, caminhou 3 dias para oferecer a Deus aquilo que Deus havia pedido, mesmo parecendo algo insuportável, algo sobrenatural. Foi e fez. Obediência radical, resultado radical. Isaac, não desça para o Egito, fica na terra que eu te mostrarei, semei nessa terra, não, Senhor, por favor, não quero ficar aqui, eu quero ir para o Egito. Não teve nada disso. Não há questionamento. Não há questionamento. E é isso que Deus trabalha conosco. E muitas vezes nós temos dificuldade, muitas vezes queremos obedecer a Deus, mas obedecer de forma parcial. Outras vezes coisas que julgamos pequenas nós ignoramos, vamos permitindo que continue na nossa vida, continue. A verdade é que Deus nos molda. Posso falar uma coisa para você? Se nós somos representantes de Cristo, embaixadores de Cristo, que é o que você é, a sua postura, a sua maneira de ser, a sua fé, a sua maneira de se portar, a sua maneira de agir, é a mesma do mundo lá fora? Sim ou não? Sim ou não? Mas todo mundo faz. Porque o que é normal hoje é a pessoa dizer: todo mundo faz. É verdade ou não é? Não, isso todo mundo faz. É verdade, todo mundo faz. Mas você quer o que todo mundo tem? Você quer colher o que todo mundo colhe? Você quer ser o que todo mundo é? Ou você quer ser realmente de Deus e que todos vejam que você é de Deus e que principalmente Deus veja que você é de Deus? E é nos mínimos detalhes. É nos mínimos detalhes. Essa semana a bispa estava lembrando de uma experiência que ela teve, muito bacana. E ela disse que essa semana o Espírito Santo trouxe isso à tona, uma riqueza, trouxe isso à tona a ela. Mais ou menos quando ela tinha 23, 24 anos, e os 2 filhos pequenos, numa dificuldade financeira muito grande, na dificuldade econômica muito grande, juntou todas as moedas para ir numa mercearia perto de casa, para comprar leite e pão para as crianças. E contou as moedas. Quem já viveu essa situação? Quem já viveu? É insuportável, não é? Sim ou não? Você sair catando moedinha por moedinha, para poder juntar, para ver se vai dar para comprar. E ela juntou essas moedas e foi na mercearia para poder comprar leite e pão para as crianças. E o dono da mercearia era um cara muito estúpido, muito grosso. E quando ela chegou
e que foi contar o dinheiro não era, as moedas não eram o suficiente para poder pagar aquele leite e aquele pão. Aí imagine, né? Constrangimento. Tinha um senhor ali do lado, muito discreto, que ela diz, ele foi usado por Deus ou ele foi um anjo, o próprio anjo. Porque ele, de forma muito discreta, ele pegou e fez assim: moça, você deixou cair esses 5 reais. Ela olhou para ele, ela entendeu a atitude que ele estava tendo, né? Porque ele poderia ter feito inclusive diferente, né? Eu te empresto. É verdade ou não é? Sim ou não? Mas ele quis inclusive poupá-la daquele constrangimento de estar recebendo um dinheiro de um estranho. Olha que atitude nobre. Olha que atitude encantadora. Ele viu, ele estava no caixa, quando o dinheiro faltou, o dinheiro não tem, e ela não tinha mais. Ele percebeu a situação, com uma criança no braço, o outro segurando a mãozinha. E ele percebeu a situação. E quando ele percebeu aquela situação, e ele é muito discreto, muito sábio, ele de uma forma... moça, você deixou cair esses 5 reais. E ela não tinha deixado cair os 5 reais. Aquela atitude foi uma atitude extremamente nobre. Aquela atitude foi uma atitude cristã. Aquela atitude, ela não conhece, mas ela identifica, ela diz: aquele homem foi tremendamente usado por Deus, ou aquela pessoa era um próprio anjo para me socorrer naquele momento e me poupar de um constrangimento muito grande. Ser cristão é um conjunto de coisas. Às vezes você está na igreja, mas é como nós falamos aqui: você vem à igreja, ótimo. Você frequenta a igreja, ótimo. Hoje nós estamos aqui e nós estamos num grande desafio de fé. Hoje nós vamos para o nosso 7º jejum. Hoje nós vamos apresentar uma oferta de sacrifício no altar. Vamos dar ao Senhor o nosso melhor, aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Mas isso dispensa as demais atitudes cristãs que temos que vivê-las no dia a dia? Sim ou não? Sim ou não? Isso dispensa e permite com que eu, nas minhas iras, eu xingue, eu amaldiçoe, que eu fale o que não devo falar, criticando as pessoas, apontando para a vida das pessoas, brigando no trânsito, batendo boca com os outros no trânsito. Isso dispensa, porque a imagem de Cristo, nós trabalhamos para desenvolver uma imagem de irrepreensíveis. E nós temos que ser pessoas diferentes no mundo, corretas. Você viu a atitude desse homem? Sim ou não? Sim ou não? O bom dia, o boa tarde, o sorriso, a misericórdia, a cordialidade, ajudar sem esperar, apoiar, fazer as coisas, ter o respeito com o horário dos outros, com os compromissos dos outros. Isso é uma questão de respeito, né? Ter o respeito com o horário dos outros, com o compromisso dos outros. Todo mundo joga lixo no chão. Não, eu sou cristão, eu não vou dar esse mau exemplo. Dar uma carona, apoiar, ser o ouvido amigo, o braço, a mão amiga daquele que precisa. Isso tudo faz parte do procedimento cristão, da atitude cristã.
que faz de nós melhores. Amém, pessoal? Por isso que eu quero dizer para você que muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas com religiosidade, com emocionalismo, com manifestações dentro da igreja, e a verdade é que estão fracassando e deixando de cumprir com coisas importantes que realmente provam que nós somos de Deus. É o nosso dia a dia, é ser politicamente correto, com atitudes corretas, com atitudes que as pessoas muitas vezes não estão preocupadas em fazer, mas nós estamos. Ah não, bispo, isso é besteira. Não, nós somos representantes de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo. As pessoas veem Jesus em nós ou não, elas querem o que nós temos ou não. Amém, pessoal? E isso são coisas que não dispensam, são atitudes do dia a dia, são atitudes do dia a dia que o próprio Deus está nos observando, que vai fazer a diferença em nossas vidas. Eu descobri na minha caminhada que ser de Deus não é porque eu digo que sou de Deus ou frequento a igreja. Ser de Deus é ser na sua intimidade, na sua privacidade, você sabe se você é de Deus ou não. Quando você liga o seu computador, você sabe que você é de Deus ou não. Quando eu ligo o meu computador, eu tenho temor. E é pelo temor. Se você está vendo que você, para mim, às vezes é muito idiota da nossa parte, nós tentarmos transmitir uma imagem aos homens, da qual é uma imagem contrária que Deus está tendo. É muito idiota da nossa parte. Por quê? Porque muitas vezes alguém vê que você faz determinadas coisas, não vai mudar nada, mas se Deus está vendo o que você faz, vai mudar tudo, porque tudo vem dele. Nós temos trabalhado fortemente dentro da igreja, nós temos trabalhado dentro de uma fé completa, porque a fé tem ação completa, a obediência tem ação completa. Nós temos ensinado dentro da igreja fortemente que se não há mudança interior, não há mudança exterior. Se não há mudança de caráter, não há mudança fora. Se não há mudança no interior, se não há mudança no seu caráter, se não há mudança aqui dentro, como é que vai haver mudanças fora? E isso é obedecer. Nós fazemos isso por quê? Por obediência. Isso é obedecer. Isso soma com o conjunto de atitudes que nós temos tido. Os heróis da fé, o Senhor falava, não faça isso, eles não faziam, faça isso. Aqui nós estamos tendo o exemplo hoje de alguém que foi ungido para ser muito grande e fracassou porque quis obedecer parcialmente. Fracassou porque a obediência dele foi parcial, meia obediência. Eu obedeci, só não fiz isso. E ali foi o fracasso. Amém, pessoal? Isso tem que estar dentro de nós. Por quê? Nós estamos falando de um conjunto. Hoje nós vamos aqui entregar os nossos projetos, os nossos sonhos para 2015, nós vamos apresentar o nosso sacrifício, o nosso desafio de fé, mas nós temos que estar atentos. Elimina os amalequitas e tudo o que há. Eu elimino coisas e seguro outras. Eu faço isso, mas não faço aquilo. E a minha imagem, e a minha postura, e o meu caráter, e a minha forma de conduzir a minha vida, e a malícia que está dentro de mim, e o espírito de fermentação que está dentro de mim, e o espírito de fuxico, de fofoca que está dentro de mim. E o espírito de fuxico, de fofoca que está dentro de mim, como fica? Amém? E isso são coisas que devemos
Estar muito atentos. Por quê? Diga comigo, pequeno não significa insignificante. Meia obediência foi considerada por Deus desobediência. Meia obediência foi considerada por Deus desobediência. Lembre-se lembre-se da passagem falei de Abraão, falei de Isaac, da obediência de Davi, Naamã leproso, um homem honrado, um homem de uma posição elevada, porém leproso. E quando o homem de Deus mandou que ele fizesse algo, se fosse meia obediência, ele teria permanecido leproso. Ele teria ficado leproso. Sorte que tinha alguém sensato perto dele que disse assim: não, meu senhor, não faça isso. Se o homem de Deus tivesse mandado o senhor fazer algo muito maior, muito mais caro, o senhor teria feito para se ver livre dessa lepra, quanto mais isso. Então, meia obediência. E é isso que nós precisamos colocar dentro de nós. Porque Deus quer exaltar, Deus quer colocá-lo numa posição que você jamais sonhou, só que é a imagem, o caráter, a personalidade, as atitudes de Jesus que tem que estar dentro de você. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, Mateus 25, 21. Mateus 25, 21. Diga comigo: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Diga comigo: você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Vou repetir: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Sabe, nós estamos sendo observados por Deus todos os dias nesse pouco. E é esse pouco de todos os dias que vai determinar se seremos colocados no muito ou não. Esse pouco todos os dias, porque Deus está nos observando em todo o nosso procedimento diário. E é esse pouco de todo dia é que vai determinar se seremos grande, se seremos colocados no muito ou não. E é isso que você precisa colocar dentro de você. É isso que você precisa observar todos os dias. Conduta, atitude, caráter, sim, não, justo, o que é justo? Justo, equilibrado, nem de mais para cá, nem de mais para lá, justo, Deus está te observando em cada atitude no dia a dia. E quando Deus observa e vê em nós essa obediência, essa fidelidade, então nós estamos sendo preparados para sermos colocados no muito, no grande, em coisas que jamais
sonhamos ou imaginamos. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Eu quero que você pegue o teu projeto, por favor, e se coloque em pé. Feche os seus olhos, por favor. Nós estamos no mês de março. Nós temos um ano inteiro pela frente. Muitos sonhos, muitos projetos, sonhos e projetos que não tenha dúvida que, com certeza, muitos deles foram colocados pelo próprio Deus. E Deus, quando nos dá sonhos, quando coloca algo dentro de nós, é porque Ele deseja cumprir, Ele deseja materializar. Só que grave uma coisa: não de qualquer jeito, não de qualquer forma, não de qualquer maneira. E isso precisa estar dentro de nós. Deus tem nos chamado para uma obediência radical, para fazermos diferente, igual o mundo já faz. Viver uma fé igual o mundo já vive. As mesmas atitudes. As mesmas atitudes. O mundo já vive. E mesmo as pessoas se identificando como cristãs, se identificando como evangélicas. E nós temos que desenvolver dentro de nós a fé da obediência. A fé para desenvolver a obediência radical. A entrega radical. Porque, desculpa a sinceridade, tem muita gente que é muito boa para cobrar. Não se ofenda não. Ah, eu quero, por que o senhor não faz? Muito boa para cobrar, mas não é boa para fazer nada. É muito boa para opinar, mas também não faz nada. Só quero faça essa observação para fazer com que muitas pessoas caiam em si acerca às vezes cobra tanto, cobra de Deus, cobra uma perfeição dos outros, cobra, mas fazer mesmo não faz. E a verdade é que Deus também está cobrando. Deus está cobrando mudança, Deus está cobrando entrega, Deus está cobrando obediência, Deus está cobrando uma nova postura, Deus está cobrando um novo, um comprometimento diferente, uma fé diferente, para que Ele possa fazer esse algo diferente que você também almeja e espera. Então, nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo lapidados. Diga comigo: eu estou sendo moldado, eu estou sendo lapidado por Deus. E a melhor coisa que existe é você permitir que Deus possa lapidá-lo, porque se Ele puder lapidá-lo, Ele vai transformar você em algo de extremo valor, algo glorioso. Ele vai te elevar a esse nível elevado que você almeja. Mas começa assim, nós começamos falando aqui que meia obediência não é obediência. Meia obediência aos olhos de Deus é desobediência. Meia obediência é
desobediência. Nós começamos falando de alguém que foi ungido para ser muito grande, só que estava preocupado em fazer do seu jeito, da sua maneira, do jeito que achava, e não do jeito de Deus. Não queria fazer o que Deus estava mandando fazer. Ao invés de ir para frente, retrocedeu. Ao invés de ir além, retrocedeu. E o segredo para que nós possamos ir além é justamente porque muitas vezes obedecer a Deus dá a impressão que a pessoa está fazendo errado, está fazendo algo que vai lhe prejudicar, está fazendo, dá a impressão que ela é idiota, ele é alienado. E não é. É justamente quando a pessoa, ele dá condições a Deus. Porque é assim, né? Às vezes a pessoa olha para aquele que estava obedecendo a Deus e fala assim: mas é um idiota. Mas aonde o idiota está chegando? Aonde o idiota está sendo colocado? E aonde o sabichão está descendo? Às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas é um idiota, não é verdade? Mas olha onde o idiota está indo, olha onde o idiota está chegando. E aquele que se julga tão sábio, aonde está indo, aonde está descendo, com toda a sua habilidade. E muitas vezes obedecer a Deus, e essa obediência radical, faz com que muitas vezes a gente pareça que somos idiotas, ou que estamos fazendo errado, ou que nós vamos fazer não está certo, vai me custar prejuízo. Não vai. Que obedecer a Deus nunca implica em prejuízo. Nunca implica em prejuízo. Lembre do que nós lemos aqui: foste fiel no pouco, você será colocado no muito, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu o colocarei no muito, servo. Entra para a alegria do seu Senhor, servo bom e fiel. Amém, pessoal? Coloca dentro de você esse espírito. Coloca dentro de você que você vai ser como Abraão, você vai ser como Davi, você vai ser como Isaac, você vai ser como os heróis da fé que praticaram uma obediência radical e fizeram colheitas radicais. Sabe onde estava o poder? Nós falávamos sobre isso, né? Aquele ano que Isaac semeou numa terra seca, numa terra que não dava nada, naquele ano, quanto que Isaac colheu mais? 100 vezes mais. Aí nós estávamos falando, aonde estava o poder? Era na semente dele? A semente dele era diferente? A semente dele continha uma genética extraordinária, sobrenatural? Ou o poder de Isaac estava na obediência? É a semente da obediência que fez com que ele se tornasse poderoso. Porque quando a pessoa ele obedece, a obediência dele é radical, ele se torna poderoso. Você vê que a semente dele não era diferente. Ele semeou e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Sabe o que é 100 vezes mais? A Bíblia diz que ele enriqueceu naquele ano. Mas por quê? Porque a semeadura, o poder não estava na semente dele. A semente dele era como de outro qualquer. O poder dele estava na atitude dele, na obediência. Porque quando Deus mandou ele semear naquele lugar, ele ficar naquele lugar e semear naquele lugar, ele obedeceu. E aquela obediência gerou a ele um resultado anormal, sobrenatural. Então o poder não estava na semente, o poder estava na obediência. E aquela atitude de obediência fez com que ele colhesse um resultado sobrenatural, anormal, do qual despertou a inveja em todos os que habitavam naquela terra. Amém? Coloca esse espírito dentro de você. Coloca esse espírito dentro de você, porque Deus quer fazer de você grande e forte.